15 dias antes dele falecer, a gente foi pra Dom Pedro de moto passear, em casal, eu e ele, era um domingo de manhã. E aí foi bem atípico, né? Ele brincou da tatuagem, deu fazer o nome dele, e ele fazer o meu nome, daí eu não quis, eu não tinha tatuagem. Foi um dia super especial. A gente voltou meio fim de tarde pra Limeira, de moto, e aí a gente passou a comer pastel com caldo de cana, foi super gostoso. E eu senti algo estranho ali, e já fazia um mês que eu tava bem angustiada, eu não sabia explicar. Eu explicava pra ele, então eu ando meio angustiada, não sei se é crise de ansiedade, eu não sei se é porque eu tô Algo dando... inexplicável. Era inexplicável. Eu tava dando aula e trabalhando na Unimed. E eu falava, eu tô com uma sensação estranha. E toda noite era um sono agitado, era uma angústia, sabe? E eu não sabia explicar. Eu falava isso pra minha mãe. Mãe, eu tô sentindo algo ruim, tô sentindo que eu vou perder alguém. E eu tinha muito medo de ser um pai, uma mãe, uma irmã, um vô, uma avó. Mas jamais passou pela minha cabeça que era a pessoa que eu tava dormindo, que era a pessoa que era meu braço direito. E eu falava pra ele, eu falava assim, tô com uma sensação horrível de que eu vou perder alguém. Aí ele falava assim, credo amor, fique em paz, vamos orar, vai passar isso aí. E aí no dia que ele faleceu, ele tinha trabalhado de dia e ele ia à noite pro meu pai de motoboy entregar o lanche. E ele buscava eu na Unimed 6 da tarde e a gente tomava café da tarde junto e fofocava. Aí a gente sentou, como a gente tá aqui, e aí ele falou assim... eu não queria trabalhar hoje. Aí eu falei assim, mas então não vai. Você quer que eu ligo pra minha mãe? Olá, sejam bem-vindos ao Minha História Vale um Podcast. Tenho certeza que a de hoje vale sim. E como vale? Hoje nós estamos no episódio de número 6, dia 4 de abril. Muito obrigada por você estar aqui conosco e acompanhar mais essa história que vamos contar a partir de agora. Eu tenho a honra de apresentar a vocês Letícia Luz, que vai agora. Eu não vou fazer um spoiler, porque senão a gente começa com aquele drama do início, né? De uma, não é, Letícia? Então, primeiramente, quero lhe cumprimentar e agradecer por estar aqui conosco, contando a sua história, contando a sua vida, que eu tenho certeza que muitas pessoas vão se identificar e, mais do que isso, admirar. Obrigada, Letícia. Muito obrigada pelo convite, por essa oportunidade de estar aqui com vocês nesse dia, né? Da gente poder contar essa história, contar pra vocês um pouquinho sobre a Letícia Luz aí. Não tenho muitos segredos, a minha vida geralmente já é um livro aberto, né? Mas quero apresentar pra vocês um pouquinho, né, da minha história. Espero que vocês fiquem aí surpresos com alguns detalhes. A gente estava conversando um pouco antes de começar esse episódio, né? E a Letícia Luz, ela enfermeira, né, tem 26 anos, vou fazer uma apresentação breve aqui, 26 anos, enfermeira, palestrante, mãe de 2 criancinhas, viúva, e aí a gente vai contar todo esse contexto da história da Letícia, que a fez a chegar até aqui, e logo mais a gente volta a conversar com a Letícia, ela vai estar, nossa, né, Letícia? Bombando. Bombando, já está. E a gente estava conversando um pouco antes desse episódio e, apesar, né, de palestrante estar acostumada com o público, né, Letícia, é sempre mais difícil falar da gente mesmo, né? Como eu disse pra você, falar pro público sobre algum assunto que a gente domina em alguma área é fácil. Vai que vai, Você né? Você estuda, adquire conhecimento, treina, chega lá, você só apresenta. Agora, falar da gente é um pouco mais complexo, é um pouco mais difícil, porque a gente tem que pensar em cada detalhe, sente a emoção de cada momento, relembra o passado, e sempre é uma feridinha que a gente toca no meio do caminho, né? Nessa jornada da vida, a gente passa por cada percalço, né? Sim. Que é a hora que a gente para refletir, e esses percalços, né, eles fazem a gente evoluir, Crescimento né? pessoal, né? Crescimento, mas é difícil falar sobre eles muitas vezes, Sim. ou não, né? E a gente vai começar a falar agora. Eu falei que ela é enfermeira, palestrante, também sócia, né, de Loja de eletrônicos e celulares. Então deu para ver que a Letícia, ela é multifuncional, né? Ela é tudo. Sim. Mãe, é empreendedora, é enfermeira, é palestrante, enfim. Vamos começar então a contar aí a sua história. Quando que você começa então a
na enfermagem e Sim. desperta o interesse aí também para o empreendedorismo. Quando eu tinha 17 anos, eu já estava quase me formando técnica em enfermagem, que eu comecei com 15. Então, com 18, eu já estava formada, técnica de enfermagem. Trabalhei alguns anos... Pode falar nome de hospital? Pode? Pode, não? Pode. Trabalhei alguns anos na Santa Casa. Eu acredito, gente, sério, agora eu vou fazer um corte aqui, que quem trabalha na Santa Casa, pro primeiro emprego, eu acho que é essencial. Essencial para quem faz enfermagem. Primeiro que é um hospital escola, é um hospital de referência, tem muito embasamento, você atende uma complexidade, uma diversidade de pacientes e você aprende muito, 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 muito. Porque imagina o fluxo que tem lá dentro, Sim, né, de o pacientes. fluxo. São milhares de E ali pessoas todo ele mês, atende né? todas as especialidades. E muitas vezes um particular não atende a demanda e manda pra gente no SUS. E isso é muito interessante, que muita gente não sabe. Ali é um hospital filantrópico, né, que atende SUS e tudo mais. E eu aprendi muito ali. Aí dali eu fui pra outros hospitais, passei pelo Covid também na humanitária. Como foi esse momento, Ah, hein? Porque eu acredito que foi mais ali um momento de, intenso, né? principalmente para quem é da área da saúde, né? Sim. Ali na linha de frente, nesse momento, foi pavoroso para todo mundo. Foi. Como foi para você ali, né? Início de carreira. Foi. Você já era casada? Eu já era casada. Eu estava alguns meses de formação de enfermeira. Já não era mais técnica. Eu já estava à frente de uma equipe. Eu fui bolsista no técnico, fui bolsista na faculdade, pelo ProUni. Então, graças a Deus, ele me permitiu essas oportunidades de estudar gratuitamente, que muita gente às vezes não consegue, né? E quando eu me formei enfermeira, minha primeira oportunidade foi na humanitária, Foi logo ali, na porque linha de ali frente. foi Foi o auge. Então, Letícia, todos concentraram ali, né? Sim. Todos os hospitais, em algum momento, Sim. ficaram ali na humanitária para tratar, né, Sim. dos doentes. Os hospitais fizeram parceria com a humanitária. Então, a gente atendia Frei Galvão, Unimed, a humanitária mesmo, Santa Casa, alguns iam pra lá também. E a Apvida, né, que antigamente era medical. A gente atendeu toda essa demanda lá. E, durante a manhãzinha, eu era enfermeira, líder de uma equipe pela humanitária. E eu ficava à tarde, direto já, pela Unimed, que eu tinha 2 empregos. Então, eu acabava ficando diariamente 12 a 13 horas por dia na pandemia dentro da humanitária. Você Aí, desdobrou, né? Assim sim, como profissionais da desdobrei. saúde, né? E eu já tinha o Léo e eu já era casada. O seu filho, Léo, então, é o mais velho. mais Ele tem velho. quantos anos? 4 aninhos. 4 anos. Então, ele era bebê, bebezinho. Ele era bebê e eu descobri que eu estava grávida. Eu estava trabalhando na pandemia na linha de frente. Sem saber que estava grávida. Sem saber. Aí eu descobri, eu já tava de 2 meses do Gael. E eu descobri por uma dor abdominal, eu tava trabalhando bastante, fazendo muito esforço. Daí eu falei, gente, tem alguma coisa de errado. Algo de errado não está certo. E aí eu fiz um teste, e aí eu tava grávida. O Léo tinha 1 ano e 2 meses. E aí, como é que foi esse momento? Teve que suspender o trabalho? Aí Bem no auge da pandemia, Sim, né? aí, como humanitária era contrato, continuou 1 mês em afastamento e encerrou o contrato, porque era apenas contrato emergencial. Aí a Unimed me afasta como gestante, porque eles afastam os funcionários, né, que estão gestantes. E aí eu fiquei esses 2 anos em casa, praticamente. Até o fim da pandemia. Até o fim da gravidez, licença maternidade, férias e tudo mais. E aí eu fiquei 100% mãe integral. E aí, como é que foi então aí esse retorno? Ou nesse momento em que você daí fica na sua casa até por uma determinação, Sim. né? Ninguém sabia o que ia Aí acontecer. eu retornei de volta na Unimed mesmo. Voltei a trabalhar lá. Mas já Quando começou a planejar ali o que você... empreender? É? Bom, eu sempre gostei, né, na verdade. Por quê? Porque quando eu tinha 15 anos, meu pai me deu um trailer pra cuidar. Que meu pai tem um lanche. O Branco Lanches é meu pai, que faz macarrão na chapa e tudo mais. Então, Pronto, a gente já sabe onde a gente vai, né? Logo mais. Então, desde os 13, praticamente, eu trabalhei ali com meu pai no trailer do lanche. Fui chapeira, fritava pastel, macarrão na chapa. E aí ele me deu um trailer pra cuidar.
Falou, pra ajudar você com os gastos da faculdade. Aí eu ficava lá, cuidava do trailer. Então eu sempre gostei de lidar com pessoas. Sempre gostei de vender, sempre gostei dessa parte da comunicação. Eu sou bem faladeira, na verdade. E como é que vem, então, daí essa direção para a área da saúde, né? Porque eu sempre gostei de cuidar de pessoas. Como que eu posso te dizer? Diretamente ou indiretamente. Também já dei aula nesse meio de vida aí, várias coisas que eu já fiz. Eu também já dei aula, gostava muito de dar aula, porque ensinar também é um meio de cuidar de pessoas, né? O conhecimento, você transforma vidas, transforma pessoas, cresce pessoas, né? Em qual momento aí, então, que você dá aula? Depois do Gael. Foi depois, então, do Gael. O Gael nasceu em qual ano? 2022. 2022. Isso. Então, logo depois, além de... Não, 2021. É tanto filho, é tanto emprego que eu me perco, calma. Então, você, ainda enfermeira, ainda na Unimed, você também partiu para a educação. Licenciatura, docência, essa parte. Foi dar aula para qual? Eu dei aula no grau técnico, de supervisão de estágio, depois eu dei aula teórica um tempo, foi uma boa experiência que eu tive também, de ensinar, supervisionar estágio, ensinar as meninas coisas que eu já fazia. Na enfermagem. Isso, porque como eu tava de enfermeira, eu ensinava as técnicas. Então eu ensinava algo que eu já tinha vivenciado. Então pra mim eu tava em casa. Ensinei uma vivência minha, ensinei uma experiência que eu já tinha tido. Então era fácil falar sobre isso. E aí, em algum momento, você parou. Você não dá mais aula. Não, eu parei de dar aula quando meu marido faleceu. Então, como chega, né, nesse momento? Você contou aí seu início, né? Sim. Desde a adolescência, trabalhando com pais, já empreendendo, Isso. lidando aí fui com técnica, pessoas. depois enfermeira. Isso. Aí tem os filhos, Sim. né? Trabalhou ali no auge da pandemia. Na linha de frente. Na linha de bem frente. difícil Foi também. professora. E aí, como foi esse momento aí? Você foi casada por quanto tempo? 5 anos. Eu fui casada há 5 anos, eu casei com 21 anos, ele tinha 18 na época. E eu já era técnica, né? Tava terminando a faculdade. Vocês se conheceram na faculdade? Onde foi? Na casa da minha mãe. Como foi? Conta daí, Letícia. Esse daí agora a gente vai sentar. Sabe aquela senta que lá vem a história do Rá-Tim-Bum, gente? Não é da sua época, Ai, né? Gente, vai ter muita fofoca nesse negócio de relacionamento. Não é da sua época, né, o Castelo Rá-Tim-Bum, mas, gente, você... É sim. É verdade, tiveram várias versões, né? Graças a Deus, aqui eu não tô me sentindo tão antiga. Sim. Conta então como é que foi. Bom, eu vou contar uma fofoca aqui, mas Conta! assim... Nossa, vou até parar aqui. Eu fui noiva há 5 anos de outra pessoa. 5 anos? Sim. Infelizmente, ou felizmente, eu não sei. Ele deve estar assistindo um dia aí e vai saber, né? E não tava dando certo. Não era por nenhum motivo, a gente terminou. Do nada. A gente tava desgastado, sabe? Aí a Não gente era pra ser. terminou. Talvez. E o Tom, que é meu marido falecido, ele tava na casa da minha mãe fazendo uma oração com o pai dele, que eles são da igreja, a gente vai na congregação, tudo mais. E eles tinham ido lá fazer uma visita. E eu conheci ele, assim, brevemente, foi bem rápido, como amigo. Aí eu ofereci torta, ofereci café, fiz amizade. Pronto, pronto. Por que ele se apaixonou por você? Eu conquistei ele pelo estômago. Pela torta! Mas ele recusou no dia. Ele falou, eu não quero. Acho que ele quis Mas por quê? Pra puxar assunto. Porque daí ele me chamou no Facebook e falou assim, olha, eu não aceitei a torta porque eu estava com vergonha. Olha! Mas se você fizer outra, eu aceito. Tá vendo? É tudo um truque. Aí, depois a gente começou a se conhecer melhor, viramos grandes amigos, daí eu me apaixonei. Ele tinha, na época, uns 17. Porque a gente casou em 6 meses, tá? 6 meses. Eu fui noiva há 5 anos, depois eu casei em 6 meses, tá? Se alguém não sabia disso, descobri hoje. E aí, a gente casou e foi tudo muito intenso. Mas foi, assim, uma decisão de vocês. Não queremos nos casar. Foi bem natural. O Tom era tudo precoce. Eu não sei se ele sentia algo, se lá na frente ele ia partir cedo. Eu não sei. O Tom, ele queria tudo pra ontem. Eu falava, E você topou.
Eu sou intensa também, sabe? Bem intensa. Aí ele falou assim, vamos casar? Eu falei, a gente, 3 meses de namoro. Falei, vamos. Aí a primeira vez que eu fui marcar o casamento no civil, a minha mãe foi junto, eu passei mal na rua, comecei a nausear, aí eu falei, eu não vou conseguir marcar hoje, eu tô muito nervosa. Aí eu fui embora e voltei no outro dia pra marcar, porque eu não conseguia, de tão nervosa que eu tava. Por causa do caso, porque você tinha Porque eu dúvida ou tava- não? Não era nem dúvida, eu acho que tava assim, gente, será que é muito cedo? Será que é muito tarde? Será que, sei lá, por que eu tô nervosa? Eu não sabia, era uma ansiedade, sabe? Aí no outro dia voltei, marquei o casamento, casei em 6 meses, deu certinho a data. E vivi 5 anos com ele, foi tudo muito intenso. Você perguntava pro Tom assim, qual é seu sonho? Ser pai. Você não tem outro sonho? Conhecer a Disney, comprar um carro? Não, meu sonho é ser pai. Aí eu falava, mas quando? Ah, quando você quiser. Aí eu, com 1 ano e meio, 2 anos de casada, eu engravidei. Mas não porque eu quis, foi meio acidental E mesmo. vocês já estavam na casa de vocês? Como é que foi Sim, essa? a gente casou, aí a gente morou 1 ano no fundo da minha avó, que era 2 casas. Depois dali a gente alugou casa, mudou. Aí nessa casa que a gente morou mais uns 2 anos, ela era um pouco pequena. Aí quando eu engravidei, a gente alugou uma maior, com 3 quartos, tudo. Daí ali a gente ficou a maior parte do tempo, que foi 3 anos e pouco. Era uma casa maravilhosa, tem boas recordações. E aí eu tive o Léo lá, tive o chá de bebê do Gael, foi tudo bem gostoso. E sempre foi assim, O Tom trabalhava. trabalhava. Quando eu conheci ele era um moleque ainda, né? Ele tinha o quê? 17 anos. Aí eu dei de presente a carta de carro dele. Olha! Aí ele era desempregado ainda, porém a minha irmã brinca um pouco, mas ela fala, ele, você foi tipo uma assistente social, né? Aí eu falo, gente, eu amava tanto ele. Eu ajudava ele a fazer currículo, ele era barbeiro, tinha um curso de barbeiro, e ele nunca colocou em prática de abrir um salão. Ele cortava de todo mundo super bem, E não e cobrava. nunca tinha vontade de empreender. Eu falava, você corta super bem, de graça? Ah, não. Aí a minha alma de empreendedor Aí, nós, reacendeu. pronto. Aí eu falei, não, a gente vai abrir uma barbearia. Não, porque eu não sei como que faz. Não, a gente vai abrir. Aí eu fiz um empréstimo, ajudei ele, criei Instagram, tudo. Aí na época meu tio, o Ricardo, trabalhava em Cordeiro e morava lá ainda. Aí o meu tio falou, olha, tem uma barbearia aqui no centro que bomba e o cara vai embora. Vamos arrendar pro Tom? Traz ele pra Cordeiro. Aí eu falei, mas não é perigoso, essa questão de pista, moto, essa logística, né? Aí ele falou, mas aqui a barbearia tá muito fraco, se lá bomba, eu vou ganhar mais lá. Então eu vou pra lá. Aí eu apoiei também, né? Claro. A gente catou a caminhonete Todo início emprestada é tão difícil, a e gente tudo tem eu que... apoiava. E ele apoiava eu. Era muita parceria. Aí a gente pegou uma caminhonete emprestada, não lembro de quem que era, e a gente levou todas as coisas pra Cordeiro, daqui da barbearia de Limeira pra lá. E ele ficou alguns anos lá e foi muito bom pra ele. Daí ele se encontrou, adorava. Gente, barbearia ele bombava mesmo. Eu chegava lá, tinha umas 10 pessoas esperando. E foi uma época que ele se encontrou. Qual era o nome da barbearia quando ele estava lá? VIP Barbearia. Então, quem estiver acompanhando aí da região de Cordeirópolis, né, vai saber, então, que Que a época que vocês iam na VIP Barbearia era era o tava Tom, lá. era o Tom da Letícia. O Tom da Letícia. E aí, ele tinha um grande amigo lá do lado, o Jacó da moto. Nossa, aqueles dois lá, eu tinha até ciúme. Verdade. Os dois eram íntimos. Eu dava risada. Os dois fuxiqueiros, ficava na calçada onde tinha cliente. Sentava na calçada fuxiqueira. Pensa que a sua mulher, quando vai ao salão, que Imagina. vai ali compartilhar suas informações, que não, a gente não fofoca. A gente não. Né? Não Faz é sim. fofoca, é compartilhamento de informações. Certo? Então, ele também compartilhava as informações com o Jacó? Sim, o Jacó e o Tom Pronto. era... Não vou falar palavrão, mas era... Os dois, nossa, íntimo. Vivia Certo. compartilhando informação. E aí, tanto que o Jacó sofreu bastante com a partida dele, né? Eu, nossa, nem vou tocar nesse assunto. Mas então, qual foi o momento daí, né? O que aconteceu? Ele retornou pra Limeira. Isso foi em que ano? A gente tá em 2024. 2024. Ele faleceu em 2022.
Ele Foi voltou nesse ano, no 2022. Ele retornou pra Limeira. de Cordeiro para Isso, Limeira. só que não com barbearia. Hum, Ele voltou pra trabalhar pro Ricardo na loja de celular. Ricardo, então, é o seu cunhado. O meu tio. Seu tio, O certo. Ricardo da Eliara. Ricardo da Eliara. E aí, ele voltou pra Limeira, trabalhou um tempo com o meu tio Ricardo na loja, trabalhou de motoboy pro meu pai algum tempo, entregando lanche. E depois ele fez uns freelance, ficou uns 6 meses trabalhando de pintor numa empresa e tinha tudo isso. Aí, por último, que foi quando eu estava de enfermeira na Unimed e estava dando aula pro grau. Eu tava com 24, 25 anos. E ele estava pro Ricardo de dia e à noite de motoboy pro meu pai, entregando lanche. E aí foi em novembro, a gente tava, tipo, na melhor fase. 15 dias antes a gente viajou. Foi de moto ali pro Dom Pedro. E ali foi um dia, assim, atípico. Que eu e ele, em 5 anos e meio, nunca tinha tido. Ele queria, primeiro, fazer uma tatuagem com o meu nome. Aí eu falei, não. Depois você larga de mim e vai ficar andando com a tatuagem aí com o meu nome. Não. Então escreve o meu. Aí eu falei, eu não. Pois você vai embora, eu fico com o seu nome também. Daí ele brincou, né? Não, se um dia eu morrer, eu quero levar você junto em mim. Aí eu falei, Deus me livre. E ele tinha já tatuado o nome dos meus filhos. E nesse dia eu não quis fazer. Vocês foram, então, em viagem em família? Você... Não, a gente Só era meio doido. Só vocês dois. De moto, a gente ia pra São Paulo. Aí parou no Dom Pedro. Aí ele falou, hoje a gente tá meio cansado, vamos aqui no Dom Pedro mesmo, porque a gente ia pra São Paulo de moto, tá? Eu também era meio doido. 15 dias antes dele falecer, a gente foi pra Dom Pedro, de moto, passear, em casal. Eu e ele, era um domingo de manhã. E aí, foi bem atípico, né? Ele brincou da tatuagem, deu fazer o nome dele, e ele fazer o meu nome. Daí eu não quis, eu não tinha tatuagem. Eu não quis. E aí, foi um dia super especial. A gente voltou meio fim de tarde pra Limeira, de moto. E aí a gente passou a comer pastel com caldo de cana, foi super gostoso. E eu senti algo estranho ali. E já fazia um mês que eu tava bem angustiada. Eu não sabia explicar. Eu explicava pra ele. Então eu ando meio angustiada. Não sei se é crise de ansiedade, eu não sei se é porque eu tô Algo inexplicável. Era inexplicável. Eu tava dando aula e trabalhando na Unimed. E eu falava, eu tô com uma sensação estranha. E toda noite era um sono agitado, era uma angústia, sabe? E eu não sabia explicar. Eu falava isso pra minha mãe. Mãe, eu tô sentindo algo ruim. Tô sentindo que eu vou perder alguém. E eu tinha muito medo de ser um pai, uma mãe, uma irmã, um vô, uma avó. Mas jamais passou pela minha cabeça que era a pessoa que eu tava dormindo. Que era a pessoa que era meu braço direito. E eu falava pra ele, eu falava assim, tô com uma sensação horrível de que eu vou perder alguém. Aí ele falava assim, credo, amor, fique em paz, vamos orar. Vai passar isso aí. E aí, no dia que ele faleceu, ele tinha trabalhado de dia e ele ia à noite pro meu pai de motoboy entregar o lanche. E ele buscava eu na Unimed 6 da tarde e a gente tomava café da tarde junto e fofocava. Aí a gente sentou, como a gente tá aqui, pegou o café com leite dele, com a bolacha de maisena, passando na manteiga, que ele não tinha garfo, colher, nada em casa, sabe? Ele passava a bolacha na manteiga. E aí ele falou assim, eu não queria trabalhar hoje. Aí eu falei assim, mas então não vai? Você quer que eu ligo pra minha mãe? Aí eu falo que você não quer ir, que você tá cansado. Aí ele, não, eu já me comprometi. Já falei que eu ia, então deixa assim mesmo. E aí ele terminou de comer, me beijou, aí tanto que tem conversas no WhatsApp, 20 minutos antes dele falecer, a gente conversando. Ele falou, se você não tem um áudio, se você não quiser fazer janta hoje, eu vou pegar um macarrão aqui, eu levo de marmita e como um lanche por aqui mesmo, você descansa. Aí eu falei, não, eu já tô fazendo. Aí mandei a foto do prato de comida dele, já tinha até colocado no prato e a marmita na geladeira. Aí ele falou assim, eu amo tanto a nossa família. E aí foi tipo uma despedida. Eu tenho as conversas, eu fico assim, olhando, relendo, e eu fico, meu Deus, foi sobrenatural. Eu postei umas fotos da gente no status, e aí ele comentava assim, tô com saudade. Quero ir embora logo. Eu te amo, eu amo nossa família. Nós fizemos filhos lindos.
E a gente tendo essa conversa naquele momento, era umas 10 horas da noite. E aí, eu fiz as crianças dormir, mandei pra ele, boa noite, eu vou tentar dormir, a bolsa dos meninos tá pronta, a hora que você chegar, você só desliga o registro de água, que a gente desligava pra dormir. Aí ele falou, tá bom, amor, te amo, tô com saudade. Aí acabou a conversa. E eu não conseguia dormir. Eu levantei, eu tomei uns 4 copos de água, também com aquele sono agitado. Aí a hora que eu voltei pro quarto com o copo de água, a minha sogra tava me ligando. Daí eu abri o celular, tinha uma mensagem da conversa dele assim: seu namorado sofreu um acidente na Lauro Correia. Tinham pegado o celular dele e mandado essa mensagem pra mim. Aí eu escrevi assim, tô indo aí. Porque no dia do meu aniversário, no ano que ele faleceu, ele sofreu um acidente. Só que ele só ralou. E aí, só que eu não senti a mesma coisa do dia do ralado. Eu senti algo horrível. E o Rápido no Ar tava lá, fazendo live. E o meu marido tava sendo reanimado. E viram na live. Eu abri e tava lá. Foi um acidente de moto, então. Foi. No momento que ele fazia alguma entrega ou tava Isso. voltando. E aí avisaram, aí eu fui direto pra lá. E o que tinha acontecido? Ele tava vindo na Lauro Correia, infelizmente em alta velocidade. E eu, assim, depois de 90 dias, o delegado me mostrou as filmagens, os vídeos, porque foi um acidente que foi investigado. Era suspeita de assassinato, suspeita de assalto, tinha perfuração no abdômen, então foi tudo bem sofrido, na verdade. E eu fui descobrir tudo depois de 90 dias, que tem que esperar o laudo sair. Ele passou pelo IML, ele faleceu no dia 9 de novembro, 11h47 da noite. Eu fui enterrar ele, velar ele, era no dia 11, fim da tarde, na sexta-feira à tarde. Então, ele ficou esse período no IML, foi feito autópsia e tudo mais. E descobriu que ele estava em alta velocidade, entregando lanche, trabalhando. E ele recebeu ligação, não sei, ele estava mexendo no celular. E aí ele perdeu o controle, bateu na guia e o corpo dele bateu no poste. Então, naquele momento, ele sofreu uma parada cardíaca, foi reanimado. E o médico que recebeu ele pelo SAMU era o que trabalhou comigo durante o dia, eu trabalhava com ele, que é o Dr. Hélio, eu tenho muito carinho por ele, muito afeto. Ele teve a paciência de esperar meses pra conseguir me explicar o que tinha acontecido, porque eu não conseguia ver ele. Eu via ele, eu chorava, porque eu relembrava do momento, porque eu fui até o local. Como tava em live pelo Rápido no Ar, eu vi que era na Lauro Correia e eu fui até lá. E quando eu cheguei lá, ele já estava sendo reanimado, o SAMU já estava prestando atendimento, ele estava dentro da ambulância. E quando eu cheguei, todo mundo... Não foi... ele não morreu na hora, então. Ele demorou um tempinho. Não, ele faleceu na hora, mas Na eles hora mesmo. precisavam tentar né? tudo, né? Porque a minha amiga que trabalha no IML, que atendeu ele, ela comentou comigo que, infelizmente, tinha rompido a artéria aorta dele. Então, não tinha prognóstico de viver ali, um acidente desse que ele teve. Ele quebrou todos os arcos costais, ele teve uma fratura da caixa torácica. Então, não tinha possibilidades de vida. E eu cheguei até o local, ele estava dentro da ambulância, e aí eu gritava: o meu marido tá parado? Porque as pessoas leigas estavam ao redor e ninguém sabe o que tá acontecendo. Se você não é da área da saúde, eles estão dentro da ambulância fazendo o quê? Pondo soro, prestando algum atendimento. Agora, quando você é da área da saúde, você sabe exatamente o que eles estão fazendo. Primeiro, o SAMU não fica parado, gente, 20 a 30 minutos com uma pessoa viva dentro. Se tem chance de viver, o que ele vai fazer? Ele vai correr pra Santa Casa, pra onde quer que seja. E quando eu cheguei, já fazia minutos que eles estavam ali parados. Aí eu falei, por que eles estão aqui ainda? Aí eu olhei. A hora que eu olhei dentro da ambulância, estavam reanimando ele. E aí eu gritava, meu marido tá parado? Como assim o meu marido tá parado? E aí eles saíram com o SAMU. Aí nisso eu tive um desmaio, eu caí lá, e meu pai pegou eu no colo, levou eu até a Santa Casa. Aí chegou lá, eles não deixam entrar de início, lógico, tava prestando atendimento, preparando o corpo, não sei. E eu batia naquela portinha de ferro da emergência.
eu quero meu marido, eu quero meu marido. E eles não abriam. E aí, a hora que abriu, era uma conhecida minha. Aí me levaram de cadeira de roda, eu já não aguentava andar. Aí levaram eu pra dentro, deixaram eu ficar com ele, com o corpo, né? E eu tinha muita esperança. Assim, a gente é evangélica. Até você ver fechando o caixão, você vai ter esperança. Até você ver aqueles 5 minutos. Eu tinha esperança a qualquer momento de Deus ressuscitar ele, de fazer um milagre, de algo acontecer. E eu olhava ali, eu ficava orando. Senhor, pelo amor de Deus, tenho 2 filhos pra criar. O Gael tinha 10 meses, mamava no peito. E aí, o Léo, 2 anos. E aí eu falava, meu Deus, eu não vou aguentar. O que eu vou fazer? E eu só sabia perguntar pra Deus, o que eu vou fazer? E é nesse momento que a gente vai fazer uma breve pausa aqui para nós tomarmos o San Café, porque o que você vai fazer, o que você fez, que aí que você começou uma nova, eh, Letícia, foi tudo muito novo. tudo muito novo. Óbvio, não se esquecendo do do que você viveu com ele, Sim, né, de tudo que vocês passaram, do aprendizado que você teve na sua vida com tantas experiências já tão nova, sim, desde muito jovem, né, na adolescência, trabalhando e estudando e aprendendo, se formando, sim, trabalhando no auge da pandemia, se casando cedo, com sim, 2 filhos e também uma morte muito prematura. sim, Aí você é uma Letícia até esse ponto, aí a gente começa uma nova Letícia, o que você perguntou agora: "Meu Deus, o que eu vou fazer?", não é isso? Foi sim, o que você perguntou o tempo todo? sim, Acredito que você deva ter passado aí por momentos turbulentos logo após a morte dele, né? foi, De muita dúvida, foi, de muito questionamento e de muita reflexão. sim. Bom, não acabou, como que eu posso te explicar? O sofrimento da Letícia não acabou no enterro do Tom. Porque 1 mês depois houve um desligamento de empresa, eu parei de dar aula, e o Tom não tinha registro. O Tom não pagava MEI, não pagava INSS. Letícia, vamos tomar uma aguinha, vamos lá. Ai, Vamos. senhor. Hum, É aí a pior parte. aí a gente molha as palavras, certo? Para a gente contar agora esse novo capítulo da sua história. E deixa eu te perguntar uma coisa. San Café, o que você achou? Ah, maravilhoso, Maravilhoso, não é? maravilhoso. Super encorpado aqui e Uma já nos delícia. ajudando aí nesse bate-papo. Eu não deixo. Café é bom pra todas as horas, né. San Café. O San Café é um grande parceiro aqui do Estúdios House. E é claro que a gente não deixa o San Café de lado, muito pelo contrário. O San Café fica com a gente aqui na mesa, no Minha História Vale um Podcast. O Minha História Vale um Podcast é um oferecimento de San Café. E você aí que está nos acompanhando quer também ser um parceiro aqui do Estúdios House, assim como é o San Café? Entre em contato com o Estúdios House aí presentes, muito ativos nas redes sociais. Mande ali a sua mensagem para a Juliana, para o Renato, no direct do Estúdios House. E ali também tem os telefones de contato, tem o endereço aqui do Estúdios House. Vem conhecer essa casa maravilhosa. Você não conhecia ainda, né, Não. Letícia? O que você achou? Conta aí. Ai, é um ambiente super climatizado. Primeiro que você já chega olhando a paisagem ali fora, a iluminação, o clima, o ambiente cheiroso, é tudo muito harmonioso. Tá vendo só? Tem É uma decoração, você se maravilhosa, sente em não é? casa. É, uma Aí, então casa. faça como o San Café, que além de maravilhoso de verdade, eu não vivo sem café, é um grande parceiro aqui do Estúdios House, seja você também. Voltando aqui, nós estamos conversando com Letícia Luz, ela tem 26 anos e está contando aqui toda a sua jornada no Minha História Vale um Podcast. E aí, então você perguntava, né, para Deus, o Sim. que eu vou fazer agora? E como é que foi aí esse seu, a gente pode falar de reinício? Pode. Como que foi? Ou essa É, nova história? tá sendo ainda, na verdade, né. É. Tá tudo novo pra mim ainda. Tem gente que pergunta, "Nossa, mas já faz 1 ano e 4 meses, já faz 1 ano e pouco". Pra mim foi ontem. Porque, como minha psicóloga disse,
O luto de cada pessoa é vivido por cada um. Existem as 5 fases do luto, você passa por raiva, negação, aceitação, você se autoconhece, você amadurece muito. Eu, por ter perdido ele com 25 anos, eu fiquei pensando Você nessa tinha 25, né? eu. Ele Ele tinha tinha 23. E foi um ano que eu fiz uma semana de surpresa no aniversário dele, ele queria aquele bendito daquele álbum da Copa, eu fui atrás com as figurinhas, porque ele pedia muito. E fiz todos os gostos dele, a gente sente. Eu vou te falar, por perder alguém muito próximo, meu braço direito, quando você vai perder alguém, ou não sei te explicar, vai acontecer algo muito impactante na sua vida, o universo te avisa. Ele avisa. De alguma forma, ele avisa. Coisas atípicas aconteciam a todo tempo. Ele fazia surpresa pra mim, eu fazia surpresa pra ele, a gente foi pro Dom Pedro, foi uma semana muito diferenciada. E o recomeço, né? Quando eu perdi ele, eu questionava muito Deus. Eu falava: Senhor, a gente estava na melhor fase. Por que o Senhor me tirou ele? E eu tinha muita raiva. Vou ser sincera aqui, de falar pra vocês que na hora que você perde quem você mais ama, na melhor fase que vocês estão, tudo dando certo, você fica com raiva. Não é raiva de Deus, não é raiva do universo, é raiva da situação, do contexto em geral. De tipo assim, o que eu vou fazer agora? Meu esposo não tinha registro na carteira, não tinha INSS e não pagava o MEI. Ele trabalhava pro meu tio, que é uma pessoa que eu amo demais, e meu pai, que é a pessoa que me deu a vida, que é a minha vida. Como eu vou cobrar algo relacionado a direitos trabalhistas de alguém que eu amo? Meu pai e o meu tio ia ter que sofrer por isso. E eu jamais faria isso com eles. Ah, mas é pelos seus filhos. Não. O meu marido também tinha uma culpa por isso, porque ele não pagava. E eu também tinha de não cobrar ele por isso também. Então, todos somos culpados e, ao mesmo tempo, não tinha o que fazer. Eu não tive nenhuma renda, nenhuma pensão pós-morte, nem os meus filhos. Eu me vi desempregada. Eu fiquei, na verdade, só 15 dias, que daí eu vou contar essa história também. Eu fui desligada e parei de dar aulas. E aí eu fiquei do dia 29 de dezembro ao dia 14 de janeiro desempregada e assim, Senhor, ano novo, todo mundo comemorando, eu desempregada, passando por um luto fortíssimo, com 2 filhos. O que eu faço agora? A minha pergunta era todos os dias pra Deus, o que eu o faço? que eu faço agora? Qual foi o start, então, E Letícia? aí, uma enfermeira que eu conhecia ela da Santa Casa me convidou a ir pra Campinas. Trabalhar na Santa Casa de Campinas, no complexo pediátrico. E eu sempre trabalhei com criança. E é uma coisa que eu amo. Hoje em dia, eu tava atuando na Apvida como enfermeira e folguista da neonatal. Então, sempre com criança. E aí, eu fui pra Campinas, aceitei esse desafio, que era, eu pegava BlaBlaCar 5 horas da manhã no anel viário sozinha, ia de carona pra Campinas e voltava todos os dias. Essa logística de ida e volta, de ida e volta. Fiquei 8 a 9 meses lá. Por quê? Pra mim, eu não vou ficar aqui parada, entrando em depressão, recebendo auxílio-desemprego. Não vou fazer isso. É uma oportunidade de crescimento? É, eu vou aceitar. E é uma coisa diferente, é em outra cidade, eu acredito que tudo é permissão de Deus. Tudo tem um porquê. Quando eu fui pra Campinas, eu fui respirar novos ares, conheci muitas pessoas novas, qual eu me apaixonei, era uma equipe maravilhosa, pessoas acolhedoras, que me acolheram com muito amor e carinho, tiveram muita paciência com o meu luto. E eu ia feliz, era um ambiente que eu gostava, cresci muito lá como profissional, como líder. E aí, uma enfermeira da Apvida me convidou a vir pra Limeira de volta e entrar de enfermeira lá. Eu aceitei. Eu falei, vou voltar, né? Agora já passou 8 meses, eu quero ficar mais tempo com meus filhos, porque essa logística me cansava muito. E de volta, todo dia. Aí aceitei. Aí vim pra cá. Só que sempre pensando, não tenho fim de semana, não tenho feriado,
Não tô ficando direito com meus filhos. Ai, o que eu faço agora? De novo eu pra Deus. Senhor, o que eu faço agora? Sempre. E aí, meu tio ofereceu. Você tem interesse de cuidar da loja do Roldão? Aí eu falei assim, mas eu tô trabalhando lá. E eu ia muito em palestra. Faz 1 ano que eu acompanho Liga do Conhecimento, que eu vou no Mulheres de Negócios. Liga do Conhecimento, que tem um podcast na casa. São aqui família House. Então, estamos em casa todos. Eles me fizeram crescer muito. Eu tive muita virada de chave pelas palestras do Liga do Conhecimento, que é uma coisa gratuita para você que tem interesse em aprender. A Liga do Conhecimento atrai pessoas para crescimento pessoal, profissional, empreendedores. E eu aprendi muito com eles. E despertou em mim uma vontade ainda maior, acendeu a chama de empreender. Eu falei, é minha oportunidade. Eu vou aceitar. O que eu tenho a perder? Eu sempre pensei isso. Prós e contras. O que eu tenho a perder? Nada. Por quê? Cheguei lá na chefia, conversei e falei, seguinte, eu quero empreender. É uma oportunidade que eu tô tendo, é uma virada de chave, é uma coisa nova pra minha vida. Eu vou ter mais tempos com meus filhos, porque eu trabalho à noite lá. E como que você trabalha à noite e dorme longe dos seus filhos, sabendo que eles já não têm um pai presente? E quando eles dormem fora, dormem um com a minha mãe e um com a minha tia. Separa 2 irmãos, também fica aquela família separada. Aí eu falei, não, isso tá me incomodando. E quando começa a atingir seu valor inegociável, no meu caso a família, você tem que parar e pensar. Eu ainda estou cumprindo aviso, tudo, mas eu já fiz tudo que eu precisava sobre os direitos e deveres e tô muito contente. Aceitei a proposta, tô trabalhando lá de vendedora de início, né? Como sócia e vendedora. Mudou totalmente. Mudei totalmente. E agora eu durmo em casa todo dia. Tenho tempo com meus filhos. De domingo eu não trabalho. Nesse momento, você identifica que a pergunta que você fazia para Deus, você está obtendo respostas? Sim. É assim que você vê? Posso te chamar de Rê? Claro que pode, Lê. Rê, eu vivo as respostas das minhas orações. Quem diria que em quase 6 anos eu com o Tom, eu nunca tive nada. A gente vivia de aluguel, tinha só a moto, passava muitos perrengues, mas a gente era feliz, claro. Só que quando ele faleceu, e eu me vi perdida, eu me vi sozinha, e eu aprendi a conviver com a minha solitude. Por quê? Os meus filhos são muito pequenos para ter essa troca, para ter essa comunicação, essa resposta. E hoje em dia eu tenho, mas com pessoas de fora, ambientes que eu convivo. E eu aprendi a me conhecer melhor. E com tudo isso, foi muito aprendizado. Foi muito aprendizado. Que é o quê? Todo esse tempo com o Tom, pagando aluguel, carro, sem carro, só com a moto. Então, o que acontece? Hoje, eu vivo todas as orações respondidas. Por quê? Como eu disse, em todo aquele tempo, passando pelos meus perrengues, pagando aluguel, sem carro, eu vivia de Uber, né? E não tinha nada. Eu não tinha propósitos e metas a longo prazo. Hoje em dia eu não faço também. Eu vivia o hoje. Hoje em dia eu não faço muito por conta do que eu passei. Eu penso, não vou provocar expectativas futuras. Por quê? Vai que eu sofro. Só que Deus é tão perfeito, maravilhoso, que infelizmente eu perdi o Tom em novembro, porém em abril, no dia do meu aniversário, eu peguei a chave do meu apartamento. Comprei meu apartamento. Olha! Trabalhando lá, voltei a estudar, fazer as coisas que eu queria, cursos, palestras. E me conhecer e cuidar mais de mim. Comecei a fazer academia, comecei a me cuidar, porque quando eu perdi ele, eu tomava muita medicação. Tomava antidepressivo, ansiolítico, remédio pra dormir. E aí, esse ano, quando virou o ano, eu trabalhei na virada, inclusive, de plantão.
eu falei, Senhor, eu fiz uma oração e falei, eu quero que 2024 seja a minha virada de chave, seja totalmente diferente. Eu não quero passar o mesmo ano que eu passei, sofrendo, passando por tudo isso. Eu vou cuidar de mim, cuidar dos meus filhos, realizar sonhos. E aí eu estava dentro do meu apartamento, eu já tô fazendo vários cursos, palestras, fui Olha só. convidada para dar um treinamento na Jéssica Pois Cosméticos. é, vamos agora contar como é que estão aí os seus, né, os seus Projetos. projetos, porque olha, agora você dá palestras fora, Sim. né? Quais são então qual é o foco das suas palestras? Onde você vai então dar palestras? Como funciona? Como começou a questão da palestra? O Tom ainda era vivo. Eu dava muita palestra voluntária num curso de cuidador de idosos gratuito que a Igreja Mundial promove. A Rosana, por indicação, um dia me convidou ir dar palestra. E todo o curso de cuidador de idosos eu tava lá. Palestrando, falando com as mulheres, dando Sobre dicas saúde. sobre cuidador de idosos, saúde do idoso, prevenção de queda, prevenção de lesão por pressão. Eu cuidava de toda essa parte para ela da enfermagem, voltado mais para a área da saúde mesmo. E eu sempre gostei de ensinar as mulheres, primeiro, como você vai cuidar de alguém se você não tem empatia, se você não tem motivação, se você não tem energia. Então, eu cuidava primeiro da parte delas, como elas iam trabalhar. Eu falava, vocês têm que ir animada, bem-humorada, porque vocês vão estar lidando com o idoso, vocês precisam estar motivadas, conversar com a família, passar um plantão bem detalhado. Eu ensinava toda essa parte mais de liderança para elas, para depois me aprofundar no técnico, né? Que é trocar uma fralda, fazer um curativo, dar um banho de leito, prevenir risco de queda. Falava sobre prevenção mesmo. E aí, sempre gostei de criar esses mini protocolos de como você fazer algo mais fácil para elas. E aí, dava também bastante apresentação na faculdade e eu sempre gostei da oratória, de apresentar trabalho, de apresentar palestra. Dali em diante, eu fui me aprofundando, lendo e aprendendo mais. Com a liga, com as palestras, com as mulheres de negócios, com vários Tá vendo cursos que como eu é ia. super importante, né, a gente se atualizar, participar sim desses momentos, desses encontros que são gratuitos de networking, Sim, não é? Desperta assim, de né? network, muita Aliás, coisa. o Studios House, que é parceiro da Liga do Conhecimento, quem vai à Liga do Conhecimento encontra lá. Studios House, parceiro da Liga do Conhecimento. Eu estive no último. Foi com o prefeito Mário Botion? Não, o penúltimo foi. Foi com o prefeito, isso. E lá no Teatro Nair Belo, deu um orgulho de ver assim, Studios House no telão. E aí, Letícia? E aí, despertou em mim essa vontade maior de levar isso pro profissional. Porque eu estava fazendo, claro, sempre entregando da melhor forma, o melhor conteúdo, só que eu era voluntária. E aí eu falei, por que não? Aí eu fui no Criando Águias, da Dani Darós. Meu Deus. E aí? Ó, sou uma águia. Olha! Aí eu peguei e ali virou ainda mais a minha chave, que ela ensinou a gente entregar valor e cobrar por isso. Por quê? Eu estava fazendo, claro, é uma boa ação, não que eu não vá fazer, mas eu tinha muito conteúdo a agregar às pessoas. E por que não levar isso pro profissional? Sim, porque precisamos pagar contas. Precisamos. E o que eu fiz? Fui participar do Clube do Livro com o Léo Oliveira. A gente leu um livro em um mês, aprendeu muito, analisou o livro, teve treinamento de vendas. O Léo e a Dani são pessoas maravilhosas que eu aprendi demais. E ali, eu levei o meu plano de ação no último dia, que a gente fazia planos de ação. E ele falou, o que você vai fazer? Eu falei, eu vou apresentar um treinamento para vocês de primeiros socorros. Aí ele falou assim, interessante, você tem 15 minutos. Aí eu falei, eu vou resumir ao máximo. E eu, marqueteira que sou, o que eu fiz? Eu fui estudar como eu fazer o Léo comprar o meu treinamento. E ele é vendedor nato, eu precisava conquistar a confiança dele. E aí eu dei o treinamento de primeiros socorros em 20 minutos. Passei um pouco.
E levei uma norma regulamentadora, uma lei para ele, que diz que toda empresa, vocês têm? Presta atenção, hein? Presta atenção, hein? Que toda empresa deve ter pessoas treinadas em primeiros socorros. Porque se eu ou você aqui passa mal, quem vai ajudar a gente? Quem vai socorrer a gente? E aí eu levei essa lei pra Você, ele. Letícia, Mas e se você eu não vai me tiver aqui? socorrer. E se eu não tiver aqui? Você vai me socorrer. Eu faço respiração boca a boca. E aí, eu levei a lei pra ele impressa e falei assim: Léo, esse é o treinamento. Gostaria de saber se na Jéssica Cosméticos vocês já têm o treinamento de primeiros socorros. E se alguém passa mal, cliente ou funcionário, tem alguém adequado ou capacitado para atender a vítima? Aí ele pegou e ficou olhando. Aí ele falou assim: não. Aí eu falei: Pronto. então, Léo, eu trouxe aqui a lei pra você. E ele: e você dá esse treinamento se eu precisar? Aí eu falei: claro, esse é só um resumo do protocolo completo que eu tenho lá em casa. Pronto, já E eu vendeu ali. dou o certificado que eu dei esse Vendeu pro treinamento. vendedor. Aí ele: está contratada. Aí eu falei: obrigada. Aí no Muito final bom. ele falou: qual é seu valor? Aí eu falei: e agora? Não pensei nessa parte. Valor? Eu não pensei nessa parte. Ah, mas depois a gente vê isso. E aí depois a gente resolveu a questão de valor, né? E o que eu promovo para as empresas sobre o treinamento de primeiros socorros? Eu treino os colaboradores 7 procedimentos de emergência: afogamento, parada cardíaca, engasgamento, imobilização de fratura, primeiros socorros para queimadura, entre outros. E eu promovo o treinamento teórico-prático. Eu já passo a teoria lá, o que é uma queimadura, quais são as camadas da pele, o que atinge, como você pode se queimar com gelo, com água quente, com produto químico, eletricidade. E nisso eu já falo para vocês como prevenir a queimadura e como você atender a queimadura caso você seja queimado. Parada cardíaca. O que promove uma parada cardíaca? Cardiorrespiratória, né? É ausência de pulsação, é ausência de respiração. E o que você tem que fazer? Massagem de reanimação cardíaca, cardiopulmonar. E aí eu tava explicando pra eles que você pode tanto ter um socorrista ou 2, e daí eu explico lá sobre as manobras e tudo mais. Todas ali os primeiros socorros de fato até a Sim, chegada dos profissionais, né? sim, os Que daí, se profissionais, a necessário, ambulância. corre para o hospital. E Esse interessante sempre ter em visão acessível os números de socorros. Se alguém não souber socorrer, o que eu posso fazer para ajudar? porque Liga nesse pro SAMU, momento bate um desespero, bate. né? Não Até só quem para sabe fazer bate o desespero. então precisa estar minimamente ali preparado. Mas a gente tem uma frase, né? Como atender? Primeira coisa que se observa é: vai colocar minha vida em risco? Primeiro você tem que manter a calma e observar o cenário se vai colocar sua vida em risco. Porque se eu for colocar a minha vida em risco para salvar outra pessoa, não tem cabimento eu ir ajudar. Que daí vão ser 2 vítimas. Num avião, você primeiro coloca a máscara em você, não no outro. É sobre amor próprio. Estas e tantas dicas que a Letícia que tem e que agora está aí, né, sendo Sim, contratada pelas empresas sim, para ministrar, né, palestras de primeiros socorros e sim, tantos outros, né, na área sim. da Eu saúde. passo também palestras e indico para as empresas não só treinamento de primeiros socorros, um treinamento motivacional, passo uns vídeos motivacionais, dou um treinamento sobre como você lidar com pessoas, relacionamento interpessoal, manter a inteligência emocional. Por quê? Eu aprendi muito com isso, sobre controle de emoções. Senão eu já teria, acho que, enlouquecido, viu, por tudo que eu já passei. Foi uma É. barra. Letícia, onde as pessoas que estão nos acompanhando conseguem te encontrar? Quais são os canais aí, suas redes sociais, enfim, quais as formas de contato com você? Eh,
minha maior rede, né, de contato é o Instagram, que é a principal rede social que eu utilizo hoje, que é Eu Sou Letícia Luz. Quem quiser acompanhar, é só seguir, eu dou dicas de maternidade, eu falo sobre o meu dia a dia, bem lifestyle, né? E conto um pouco sobre a minha vivência com a loja agora. Tô colocando bastante dicas que eu aprendo sobre vendas, campanhas. Tô fazendo aqueles vídeos, R$2, um presente misterioso. Oh, Vai ter o especial de Páscoa, que eu vou fazer lá na olha! loja. E eu tô aplicando. Tudo que eu aprendo, eu aplico. Hoje eu tive a reunião, né, com a Marcela e a gente conversou sobre isso. Marcela do Mastermind. Isso, a gente fez uma reunião e eu aprendi bastante com ela em poucos minutos de conversa, que é o plano de ação. Eu mostrei o meu fundo de tela pra ela, que são alguns dos meus sonhos. E aí ela falou assim, tá, cadê seu plano de ação? Eu falei, então, eu estou planejando. Aí ela, só vai ser um fundo de tela se você não aplicar. E aquilo eu fiquei, verdade. Tá A vendo gente só? precisa aplicar. Precisa. E você aí de casa, né, tem aí a história da Letícia como uma inspiração. Como é que está o seu plano de ação, hein? Qual é a sua história? Eu tenho certeza, todo mundo, né, tem uma história, tem uma jornada, Sim. todo mundo com certeza aprende a cada dia, passa por momentos Bem difícil. muito difíceis, como você Sim. também. Só que cada um tem a sua particularidade, né? E você está se reinventando a cada momento. E você aí de casa, está se reinventando? Eu tinha a escolha, né, Rê? De me vitimizar. Eu podia me colocar no papel de vítima, sentar e esperar o mundo levar respostas pra mim e ficar ali, parada, vegetando. Mas eu quis tomar o papel de protagonista da minha história. Quis levantar, o que eu vou fazer de diferente, o que eu aprendo com isso. E só dependia de você, certo? Sim. E Letícia, além de tudo isso que você contou aqui pra gente, né, 26 aninhos e já com tanta experiência, né, com tanta história aqui, você tá colocando tudo num livro, é isso? Podemos dar um spoilerzinho? Pode, claro, pode dar um spoiler. Eu estou sendo acompanhada por uma coach maravilhosa, que é a Luana. E ano passado pra cá, eu decidi que eu não passei tudo isso em vão. Existia um propósito atrás de todas essas situações, esses percalços da vida, a qual me trouxeram até aqui. E nada mais justo do que eu ajudar as pessoas através da minha história, que vale um podcast. Com certeza vale. E contar um pouco dessa história, das minhas experiências diárias. Eu tive muitos sentimentos, muitos aprendizados, vivi grandes emoções de um ano pra cá. E com a minha perda, eu decidi escrever um livro. Falar um pouco sobre a minha história, meu propósito de vida. Porque quando eu perdi o Tom, eu decidi que o que é amor fraternal, amor genuíno? E eu coloquei isso no livro. Que é você não só ser abençoado, como prosperar e abençoar pessoas. E o que é abençoar Apesar alguém? de tudo, né? Apesar de tudo. Eu usei a minha dor para causar amor ao próximo. Proporcionar grandes emoções, transbordar sentimentos, aprendizado. E não só com palestras, quem precisar de palestra voluntária também, eu digo aqui que eu cobro os treinamentos, mas se um dia vocês precisarem de uma palestra voluntária, na minha empresa, alguma ajuda, eu estou à disposição. O livro fala muito sobre isso, superação, motivação, o que eu aprendi com todo o sofrimento. E espero que vocês acompanhem aí pra ver a possível data de lançamento. É isso que eu ia perguntar agora. Ainda não tem data de lançamento? Não, é surpresa. Então, olha só, fique atento às redes sociais da Letícia Luz. Isso. Arroba Eu Sou Letícia Luz. Acompanhe. A sua história valeu sim um podcast. Toca aqui, Letícia! E você, quero contar sua história também aqui no Minha História Vale um Podcast qualquer hora, hein? Fique ligado aqui nas redes sociais do Studios House. Se inscreva aí, se ainda não está inscrito no canal do Studios House, se inscreva, ative o sininho, porque temos muitas e muitas outras histórias que valem sim um podcast. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Gostou, Letícia, da experiência? Adorei. Foi uma experiência enriquecedora, né? Eu acho que falar da gente, como eu disse, era complicado, mas você fez tá soar vendo tudo só como não é? Não é, é você.
é você, até Tem que ser acontecer. espontâneo. Não é isso? Letícia Luz, então, muitíssimo obrigada mais uma vez nada. aqui pela sua presença. Muito obrigada, muito enriqueceu, engrandeceu aqui o Minha História Vale, um podcast. E a gente se vê aí a qualquer outro episódio que o pessoal aqui, ó, tem muita história já aqui borbulhando aqui no Studios House pra gente contar aqui no Minha História Vale, um podcast. Até a próxima!